Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui para apresentar o nosso trabalho da disciplina de Ciências e Religião, do qual nós escolhemos falar sobre a literalidade dos 6 dias da criação e a fé bíblica. A equipe é composta por mim, Antônio Glaudson, também por Kaique Vinícius, Arley de Jesus, Laio Santos, Victor Mateus, Júlio Manuel Samuel. O nosso orientador, no caso foi uma orientadora, é a professora Janaína Gonçalves Rios Barros. Ela é docente aqui do Centro Universitário Adventista de Ensino do Nordeste, UniaN. Como eu havia mencionado, nós vamos explicar o nosso trabalho sobre a literalidade dos 6 dias da criação e eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre a introdução da nossa pesquisa. A nossa pesquisa ela teve o objetivo na questão do texto bíblico que está em Gênesis 1 e 2. Esse texto bíblico ele fala sobre o relato da criação. E esse relato tem sido alvo de debate entre aqueles que acreditam na literalidade dos dias da criação e aqueles que não acreditam que os dias da criação foram literais, certo? Então a gente vai basear o nosso raciocínio dentro dessa perspectiva. Gênesis 1 e 2 foi literal ou não foi literal? E quais as implicações de ser literal ou não? Então a gente vai fazer ali um percurso bíblico mostrando como esses textos são importantes, se baseando na literalidade, ok? O nosso objetivo do trabalho é analisar à luz das escrituras. Isso é importante mencionar. A nossa análise ela se baseia à luz das escrituras, certo? No caso, a literalidade da Semana da Criação e sua relevância para a fé bíblica. Por que é relevante ter a Semana da Criação como literal? Uma outra coisa que nós temos que mencionar é que se nós vamos falar sobre a Semana da Criação, automaticamente a gente tem que falar também sobre o sábado. E aí eu já menciono para você o primeiro texto bíblico do qual nós iremos ler aqui, que está em Gênesis, capítulo 2. Logo quando Deus termina ali o processo criativo, é relatado em Gênesis capítulo 2, versículo 1, o seguinte: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, o que fizera, descansou nesse dia e toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então perceba que se nós vamos falar da semana da criação, nós precisamos também falar do sábado. E há algo muito interessante aqui, é que para o sábado ser considerado um dia literal, é importante nós entendermos que os outros dias também foram literais, porque não faz sentido entender que a semana da criação, na verdade, não durou o período de 24 horas cada dia, mas períodos muito longos. Se nós pensarmos dessa forma, não faz sentido ter um sábado semanal, entende? Então, esse é um pouco da nossa introdução e também do nosso objetivo. Nós vamos dar continuidade aqui no trabalho para mencionarmos agora um pouco sobre a metodologia que nós usamos. A metodologia foi uma pesquisa desenvolvida por revisão bibliográfica. Nós analisamos alguns trabalhos e também a gente fez por meio de análise exegética dos textos bíblicos, como, por exemplo, o texto que eu acabei de mencionar aqui. O foco é Gênesis 2, versículos de 1 a 4, mas também a gente tem que mencionar aqui Êxodo 20, versículo 11, que é muito importante, e também Apocalipse 14, versículo 6 e versículo 7, certo? Foram consultadas obras teológicas adventistas e também não adventistas, tendo em vista que o nosso objetivo aqui é mostrar que a defesa da criação
como sendo uma semana literal, é apoiado por diferentes correntes teológicas e não somente pelo adventismo, certo? Continuando, nós vamos falar um pouquinho sobre o resultado dos nossos trabalhos. A gente fez uma análise das escrituras, certo? Onde a gente mostra uma clara conexão entre a criação, o sábado e a mensagem de Apocalipse 14:7. Então eu gostaria de mencionar agora para vocês, por exemplo, o versículo bíblico que está relatado lá em Êxodo 20, verso 11, que na verdade é ali quando Deus entrega para Moisés ali o decálogo, né? As tábuas dos 10 mandamentos. Perceba que o quarto mandamento é uma ordem para nós nos lembrarmos do dia de sábado para o santificar, para o guardar. Mas existe uma justificativa por que nós devemos fazer isso, que é apresentada no versículo 11. Êxodo 20, versículo 11 diz o seguinte: por quê? Por que nós devemos observar o sábado? Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então perceba que esse texto é um texto importantíssimo. Nós já lemos um texto que fala sobre a semana da criação, a atividade criativa de Deus e a instituição do sábado. Agora a gente leu um versículo bíblico que é a entrega que Deus faz dos 10 mandamentos para Moisés entregar ao povo. E dentre os 10 mandamentos, o quarto mandamento fala sobre o sábado, e a justificativa para guardar o sábado é porque Deus criou tudo e no 7º dia descansou. Então perceba que a criação está envolvida nisso. Mas eu gostaria de ler mais um texto bíblico que é muito importante. Esse texto bíblico ele está em Êxodo capítulo 16. Perceba que Êxodo 16 é antes da entrega dos 10 mandamentos. É antes da entrega do decálogo para Moisés e para Moisés passar para o povo. Perceba como existe aqui, Êxodo 16, versículo 23, o seguinte relato. Respondeu-lhe ele: isto é o que disses... Só um minuto. Isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeio, e o que quiserdes cozer em água, cozeio em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Então perceba que aqui, nesse relato, existe o princípio do sábado antes da entrega dos 10 mandamentos. Logo, quando foi que esse sábado foi estabelecido? O sábado foi estabelecido na semana da criação. Então perceba que existe uma linha de raciocínio, existe uma cronologia onde a semana da criação é muito importante, o sábado é muito importante porque está envolvido nessa semana da criação e é algo que tem que ser literal para fazer sentido, certo? Existe um outro texto bíblico, e é o último texto bíblico que a gente vai ler aqui, que está em Apocalipse 14. Nós sabemos que o livro de Apocalipse foi um livro que foi escrito para o tempo do fim. E olha só que coisa interessante. Apocalipse 14, existe ali as 3 mensagens angélicas, do qual a primeira mensagem é a seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Perceba que existe aqui uma chamada para adorar a Deus, mas existe uma justificativa que o Deus que você tem que adorar é aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, isso é uma alusão direta à semana da criação e, consequentemente, também uma alusão ali ao mandamento do sábado. Então, perceba que nós conseguimos construir dentro do relato bíblico, dentro do texto bíblico, uma linha teológica se baseando nisso. Dando continuidade
aqui, nós concluímos que a interpretação literal dos 6 dias da criação mantém a coerência entre fé, doutrina e escatologia. Aceitar teorias evolutivas longas enfraqueceria o sentido espiritual do sábado e da criação divina. A teologia bíblica apresenta uma unidade desde o Gênesis até o Apocalipse, reafirmando o sábado como símbolo do poder criador e da soberania de Deus. Esse é o nosso trabalho. Muito obrigado.